Boa noite, bem-vindos a mais um dos nossos encontros do PGM Online, o nosso momento de estudarmos a Palavra de Deus juntos, na intimidade do lar, guiados pelo Espírito Santo, na presença de Jesus. É um prazer ter você aqui na minha casa, é um prazer estar aí na sua casa, estudando a Palavra de Deus com a sua família. Nós que estamos nos dedicando a estudar a vida e a conduta do justo no livro de Salmos. O livro de Salmos é o nosso guia sobre como o justo vive a sua vida, ou como aquele que serve ao Senhor vive a vida. E a cada semana a gente vem estudando um capítulo do livro de Salmos, a cada semana a gente vem conversando sobre um capítulo do livro, e hoje nós chegamos ao capítulo 24. Nós chegamos à 24ª semana estudando o livro de Salmos. E é muito bom ter você nos acompanhando nesse estudo, ter a sua família conosco. E antes de entrar no estudo, eu quero te fazer um convite. Você que nos acompanha, mas ainda não faz parte dos nossos pequenos grupos, meu número está aparecendo aqui na tela agora. Eu quero te convidar a vir fazer parte conosco, vir estudar a Bíblia conosco, a vir estreitar os laços, estreitar o relacionamento, a se envolver com os nossos pequenos grupos, para que a gente possa orar um pelo outro, para que a gente possa estudar a Palavra de Deus junto e para que a gente possa ter um contato mais próximo, mais íntimo, porque os nossos pequenos grupos são para isso. Então, se você nos acompanha, mas não faz parte dos nossos pequenos grupos, fica aí o convite. Venha fazer parte, venha se envolver, venha estudar a Palavra de Deus junto conosco em família. Amém? Feito esse convite, agora eu te convido a começar a estudar a Palavra de Deus, a ler o capítulo 24 do livro de Salmos. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Esse é o capítulo 24 de Salmos, é o Salmo 24. São 10 versos. E é uma canção de vitória. Davi está cantando vitória. É um salmo de Davi. E o parecer mais comum dos estudiosos da Palavra de Deus, dos historiadores da Bíblia, é que este salmo foi composto por Davi quando ele estava trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele estava levando a Arca para a cidade de Jerusalém, para o templo, para onde seria o templo. E enquanto a arca estava se aproximando da cidade, Davi cantava esta canção, celebrava o Senhor desta forma. E o Salmo 24, ele é dividido em 3 blocos. Essa celebração de Davi, essa adoração de Davi, ela se divide em 3 blocos que eu quero conversar com vocês hoje sobre esses 3 blocos. E o primeiro bloco, que começa no verso 1 e vai até o verso 2, Davi adora a Deus contemplando ao Senhor, contemplando a obra das mãos do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre as marés e firmou-a sobre as águas. O que Davi está fazendo nesses 2 versos? Davi está nos ensinando o que é a contemplação, o que é estar em silêncio diante de Deus, apenas apreciando a grandeza do Senhor, a grandiosidade do nosso Deus.
Davi está nos ensinando que um dos elementos da nossa adoração a Deus é apenas ficar em silêncio, é apenas se calar, é apenas reconhecer a grandeza de Deus. Então, como que a gente adora? Davi vai falar 3 formas de adorar aqui. E a primeira forma de adoração que Davi vai falar é ficando em silêncio. É apenas apreciando a grandeza de Deus em reconhecimento a essa grandeza, a essa grandiosidade, a todo o poder que Deus tem. E essa primeira forma, como a gente já conversou em alguns estudos para trás, é uma lição de humildade, porque se eu reconheço que Deus é o maior entre todos, que Deus é soberano, eu automaticamente estou reconhecendo que eu não sou. Ele que é. É impossível eu reconhecer que Deus é soberano, eu reconhecer a grandeza de Deus e continuar achando que eu também sou grande, sou poderoso, sou soberano. Então esse é o primeiro ponto, que o justo ele adora e ele contempla a grandeza do Senhor. O justo reconhece como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é soberano. E esse é o primeiro ponto. Davi está adorando em contemplação. Mas aí vem o segundo bloco, a segunda parte do Salmo 24, que Davi faz uma pergunta. No verso 3, Davi faz uma pergunta muito pertinente para a gente. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Davi ele faz uma provocação. Quem pode fazer isso? A gente já conversou alguns versos para trás, quando a gente estudou o Salmo 15, que o Salmo 15 é um prenúncio para o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem pode fazer isso? Davi ele faz essa provocação. Quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode entrar no seu santo lugar? E ele mesmo responde. E ele responde nos mostrando uma segunda forma de adorarmos a Deus. Se a primeira é em contemplação, em silêncio, reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a segunda forma é em consagração. Porque quem pode fazer isso? Aquele que se consagra. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E esses deuses falsos, a tradução literal para deuses falsos seria não se volta para a mentira, nem jura falsamente. Então quem pode habitar no Monte Santo do Senhor? Quem pode subir o Monte Santo do Senhor? Quem pode estar na presença do Senhor? Pessoas que têm as mãos limpas e que têm um coração puro. Pessoas que não recorrem à mentira e nem juram falsamente. Quem pode habitar o Monte Santo do Senhor? Quem tem a mão limpa. Mas mão limpa de quê? Do que Davi está falando? Simplesmente ir lá e lavar as mãos? Não. Davi está falando das mãos limpas da maldade. As mãos limpas do sangue. As mãos limpas de derramar sangue. E é estranho Davi como um guerreiro, como um soldado, como um capitão do exército, como um rei valente que vai para a batalha, que já enfrentou tantos inimigos, falar isso. Porque o que Davi está falando aqui é as mãos limpas de derramar sangue com o ódio. É as mãos limpas de não ter atitudes movidas por vingança. Quem pode estar na presença de Deus? Aquele que não age por vingança, que se mantém limpo da maldade. Eu não vou agir por maldade. Eu não vou agir por vingança. Eu não vou me tornar mal também. A gente já falou isso aqui várias e várias vezes. O mal vence quando nos transforma em maus. E Davi está falando que aquele que habita na presença de Deus
ele não se transforma em mal, porque os atos dele, mãos limpas está falando de atos, aquilo que ele faz. Ele não faz de maldade. As coisas que ele faz, nas coisas que ele faz, ele não é maldoso. E Davi está explicando para a gente como que o justo faz. Davi não está nem explicando para a gente o que a gente deve fazer. Davi está falando que é isso. Quem faz isso está na presença de Deus. Davi não está falando se você quiser estar na presença de Deus, então não haja por maldade. Não, Davi está falando aqueles que não agem por maldade já estão na presença de Deus. Não é um caminho para você fazer. É uma prescrição. Está acontecendo isso por isso. Quem pode estar na presença de Deus? Quem não age por maldade nem por vingança. Porque tem um coração puro. Aqueles que têm o seu coração puro. Aqueles que se mantêm limpos, mesmo em meio à sujeira desse mundo. Aqueles que quando as coisas complicam, eles não dão um jeitinho. Eles não mentem. Eles não se vingam. Eles não tramam contra os outros. Eles buscam a Deus. Porque o coração deles é puro. O coração deles é limpo. Na semana passada, quando a gente estudou o Salmo 23, a gente conversou aqui que Davi vai falar: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a gente conversou aqui que mesa é lugar de comunhão. Na mesa, a inimizade se quebra. Então, quando Deus me abençoa, que essa bênção possa gerar comunhão com aqueles que são meus inimigos, com aqueles que tentam me destruir. E que eles possam ser alcançados pela bênção que Deus me deu. Que a vida deles possa ser também alcançada pela bondade de Deus, assim como a minha foi. Isso é ter o coração puro. Ter o coração puro é pensar sempre na comunhão, é pensar sempre no reino de Deus. Deus é o mais importante, não sou eu. Não é a minha causa que é importante, é a causa de Deus. Não é o meu nome que é importante, é o nome de Deus. Não é a minha vida que é importante, é a vida de Deus. Não são as minhas coisas que são importantes, são as coisas de Deus. Então, que todos sejam alcançados pelas coisas de Deus. Que todos sejam participantes das coisas de Deus. Que todos vivam a vida verdadeira que é estar com Deus. Então quem pode? Quem pode subir ao monte do Senhor e quem pode entrar no seu santo lugar? Aqueles que se consagram. E consagração, aqui no verso 4 do Salmo 24, não é me dedicar uma semana inteira de jejum, isolado num quarto, orando. Não é ficar um dia inteiro apenas orando e chorando. Não é subir num monte e passar ali a madrugada inteira orando. E eu não estou falando contra quem faz essas coisas, eu não estou falando que é errado fazer essas coisas. Mas me chama a atenção que Davi vai falar, que o Salmo 24 vai nos falar, que consagração, aqui nesse Salmo, não é isso. Não são essas coisas. Consagração aqui nesse Salmo é viver em paz com Deus e com todos. É o que nos diz Hebreus, o autor aos Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, ser santo é ter paz com todos. É buscar viver em paz com todos. É buscar construir pontes e não muros. É buscar fazer amigos e não inimigos. É buscar transformar as pessoas em servos de Deus, em amigos de Jesus, e não em meus inimigos, em meus adversários. Isso é consagração. E o que acontece quando a gente se consagra? Deus recebe,
Quem faz isso recebe bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, faz justiça a essas pessoas. Quem vive em consagração a Deus, quem adora a Deus por meio da consagração, recebe justiça de Deus. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Me chama muita atenção esse segundo bloco, porque esse segundo bloco de adoração ao Senhor, que é a consagração, esse segundo bloco vai nos ensinar duas coisas. Primeiro, o que é consagração, e segundo, o que acontece com aquele que se consagra. Eugene Peterson, o pastor Eugene Peterson, já falecido, ele falava que não acredita em pessoas que são mais espirituais do que outras. Ele acreditava, porque já é falecido, que existem pessoas que são mais humanas do que outras. E o que vai definir o quão humano eu sou é o quão próximo de Deus eu sou. Porque quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais eu vou ser aquilo que Deus me fez, que Deus me criou. Um ser humano, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu acho muito interessante essa fala do Eugene Peterson, porque é basicamente o que está dizendo o Salmo 24, sobre consagração. O justo se consagra, não se isolando, não buscando mais unção, mais poder. O justo se consagra, não agindo na maldade, não agindo por vingança, não tramando mal contra as pessoas, não querendo ver os outros mal. O justo se consagra mantendo o seu coração puro, mantendo o seu coração limpo de toda maldade que cerca ele. As pessoas podem ser más, eu jamais posso ser. O justo entende isso. O mundo pode ser mau, eu jamais posso ser. O mundo pode se perder, eu jamais posso me perder. A situação pode ser horrível, eu não posso ser horrível. Porque o coração do justo é puro. E ele luta para manter o seu coração puro. E ele não usa de mentira para conseguir o que quer, para manipular as pessoas, para derrubar as pessoas. Ele não usa de mentira para poder subir em cargos. Sabe aquelas histórias de pessoas que mentem para poder outra pessoa perder o emprego, para a pessoa poder se promover e ganhar o emprego daquela pessoa? Acho que todo mundo já ouviu esse tipo de história. O segundo bloco do capítulo 24 está falando que gente assim não é justo. Gente assim não conhece o Senhor. Gente assim não habita na presença do Senhor. Não consegue chegar na presença de Deus. E aí, para encerrar, a gente vai para o último bloco, que é o louvor. A gente adora louvando. E o salmista fala assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E essa última parte do Salmo 24, muitos estudiosos vão falar que é um salmo messiânico, porque está se referindo ao Messias, a Jesus, a vinda de Jesus. O Rei está chegando, Jesus está chegando. O que é verdade. Mas aqui eu queria chamar a atenção para outra coisa. Nesse último bloco. Porque o que o salmista está falando, gente, acorda. Acorda. Acorda, cidade. Acorda, povo. Acorda, igreja. Acorda, amigos de Deus, servos do Senhor. Acordem. Porque o Senhor está chegando. O nosso Rei está vindo. Despertem do sono. Despertem. Aprumem-se.
Porque o nosso Rei perto está. O nosso Rei está chegando. E quem é o nosso Rei? Quem é o Senhor? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o nosso Rei. É um louvor de alerta. Não é um louvor apenas de canções, de músicas. É um louvor de alerta. É um louvor que serve como um alerta. Cuidado! Acordem! Não durmam na presença do Rei. Não durmam diante do Rei. Mostrem reverência. Mostrem o quão importante Ele é na vida de vocês. Não fiquem de qualquer maneira. Não continuem a viver de qualquer forma. Porque o nosso Rei está chegando. Eu acho lindo o Salmo 24. Eu acho lindo mesmo. Eu já falei, o meu salmo favorito é o 42, mas alguns salmos são belíssimos, são lindos demais. E o Salmo 24 eu acho lindo demais, é um desses salmos que eu admiro muito. O justo contempla a grandeza, o poder e a grandiosidade do Senhor. Então o justo se questiona: quem pode estar em comunhão com esse ser tão poderoso, tão grandioso, tão santo, tão bom, tão grande? Com um Deus que é tão poderoso, que é tão sem palavras para expressar a grandeza dele. Quem pode ter comunhão com esse ser? E ele mesmo responde, o justo mesmo responde, aquele que se consagra. E o que é consagração? É não se tornar perverso, não se tornar malvado, não agir na maldade contra os outros. É se manter limpo e puro, como é puro o nosso Deus. É viver transformando inimigos em amigos. Porque quem faz assim recebe justiça do próprio Deus. E aí então o justo faz um alerta. Então cuidado. Então cuidado com a forma como vocês vivem. Porque o Senhor está perto. O nosso Rei está chegando. Então cuidado para que quando Ele chegue, Ele não veja, não encontre vocês vivendo de qualquer forma. Não encontre as pessoas do seu reino vivendo adormecidas, vivendo como se Ele não fosse importante, vivendo distante dEle. Então acordem. Acordem para louvar ao Senhor. Acordem para glorificar o nome do Senhor. Para adorar o Rei da Glória. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor e Ele perto está. Eu quero encerrar falando isso. O Senhor perto está. O justo nunca esquece isso. O justo nunca se confunde disso. Por isso o justo sempre vive em alerta. Ele contempla, então ele se questiona. Quem pode ter comunhão com esse Deus tão grande? Aquele que se consagra. Não se isolando, buscando unção, buscando poder. Não. Aquele que se consagra buscando ter paz com todos. Porque esse vê o Senhor e recebe justiça do próprio Senhor. Aquele que não busca, não luta para fazer maldade, não luta para fazer a sua vontade. Deus faz justiça. Deus honra, Deus abençoa, Deus cuida. Então, o justo entende que a gente precisa, o povo de Deus, os servos do Senhor, os justos, precisam ficar em alerta. Precisam ficar acordados. Não podem dormir, não podem cochilar e passar a viver de qualquer maneira e passar a agir de qualquer forma. Porque o justo sabe que se isso acontece e o Senhor, o Rei da Glória, chega e nos encontra vivendo de qualquer forma, provavelmente nós não teremos comunhão com Ele. Nós não poderemos estar com Ele. Porque nós não teremos as mãos limpas, o coração puro e a verdade em nossos lábios. Essa é a conduta do justo. E é isso que eu aprendo
com Salmo 24, amém? E a minha oração é que Deus possa nos ensinar, que o Espírito de Deus possa nos ensinar a sermos pessoas que façam dessa forma, que adorem dessa forma, contemplando, se consagrando e alertando. Perto está o Senhor, o Rei da Glória, o nosso Deus. Perto está. Por isso nós não vivemos de qualquer maneira. O justo jamais vive de qualquer maneira. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que você tenha um final de semana e uma semana de paz, de harmonia, de contemplação, de consagração e de alerta, porque o Senhor perto está. Um forte abraço. Deus abençoe mais uma vez. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.